Metade do território do Rio Grande do Sul está sob novo alerta para chuvas e enchentes. E você vai ver também. Lula vai recorrer ao STF contra a decisão do Congresso de barrar a alta do IOF. Polícia Federal prende o prefeito de Palmas, suspeito de vazar informações do STJ. A fase de grupos do Mundial chegou ao fim e foram definidos todos os classificados para o mata-mata. E ainda neste sábado tem o culto Jovens que Vencem, junto com os teens. O evento traz a esperança que só o Senhor pode dar. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos ao vivo agora, são 18h37, no horário de Brasília. Eu sou Ismael Nascimento e a partir de agora você confere comigo as principais notícias dessa sexta-feira. E quase metade do território do Rio Grande do Sul está sob alerta para temporais no fim de semana que pode causar a segunda ou até a terceira enchente nos rios do estado neste mês. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta de chuvas intensas para as regiões Noroeste, Centro-Norte, Metropolitana, dos Vales, Serra e Litoral Norte, entre a noite de sábado e a manhã de domingo, quando está previsto o maior volume de chuva. Até domingo, são esperados acumulados de 80 a 170 milímetros em algumas regiões, com acumulados altos de chuva em pequenos intervalos, aumentando o risco de alagamento em zonas urbanas na região metropolitana e nos vales. Além disso, a influência de um ciclone extratropical marítimo traz rajadas de vento que podem chegar a 75 km por hora na metade sul, noroeste e litoral. O alerta gera preocupação porque muitos rios nessa região já estão acima da cota de inundação. O governador Eduardo Leite, do PSD, fez uma reunião nesta sexta-feira para definir a atuação nos próximos dias. Serão implementados 3 gabinetes de crise da Defesa Civil nas cidades de Santa Cruz do Sul, Lajeado e Caxias do Sul, polos de regiões bastante afetadas pelas cheias em meados de junho. As chuvas ocorreram devido ao aprofundamento de uma área de baixa pressão sobre o estado, em conjunto com um fluxo de umidade vindo do norte do país. Em maio, faz um ano das fortes enchentes que acometeram o estado, que afetaram 478 municípios, causando 183 mortes e prejuízos econômicos estimados na casa dos bilhões de reais. O Congresso barrou a mudança no IOF sem a alta do imposto. O governo deixará de arrecadar 20 bilhões neste ano. E o presidente Lula diz que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal sobre a decisão. O Senado derrubou a tentativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de aumentar os impostos sobre operações financeiras, o IOF. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou o decreto após o Congresso Nacional ter votado pela derrubada do aumento do tributo nesta semana, o que representou uma derrota para a equipe econômica do governo, que contava com esse aumento para tentar atingir a meta fiscal deste ano. De acordo com Fernando Haddad, o Brasil não tem espaço no orçamento para sustentar o atual volume de incentivos fiscais concedidos a empresas, pois o total desse benefício chega a 800 bilhões de reais, valor que considera incompatível com a realidade fiscal do país. E ainda defendeu que o governo recorra à justiça contra a derrubada do aumento do IOF pelo Legislativo. Segundo o ministro da Fazenda, essa decisão será tomada em breve pelo presidente Lula. A Polícia Federal prendeu hoje de maneira preventiva o prefeito de Palmas, no Tocantins, Eduardo Siqueira Campos, do Podemos. A suspeita é que ele tenha atuado no vazamento de informações confidenciais do Supremo Tribunal de Justiça.
A prisão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, com aprovação da Procuradoria-Geral da República. Com Siqueira Campos preso, o vice-prefeito Carlos Eduardo Batista Veloso assumiu o posto. A Prefeitura de Palmas divulgou uma nota dizendo que o prefeito recebeu a decisão com serenidade e vai colaborar prontamente com os trabalhos. Cabe destacar a abordagem respeitosa dos agentes da Polícia Federal. A PF coletou provas em diálogos no celular do prefeito. Essas conversas indicam que o prefeito usava sua influência para monitorar as investigações da polícia e, assim, informar os passos para os aliados políticos. Na última fase da operação, já havia sido encontrado um diálogo de Siqueira Campos com o Thiago Marcos Barbosa, que é sobrinho do governador de Tocantins, Vanderlei Barbosa. Na conversa, o prefeito contava detalhes de um inquérito sigiloso que ocorria no STJ e atingia muitas autoridades do Estado. O Supremo Tribunal Federal definiu as novas regras para a responsabilização de conteúdo nas redes sociais. Segundo o STF, conteúdos como discurso de ódio, pedofilia e defesa de golpe de Estado, entre outros, devem ser removidos pelas plataformas de forma proativa e imediata, mesmo sem notificação prévia ou decisão judicial. O Supremo Tribunal Federal decidiu aumentar as obrigações das plataformas digitais relacionadas ao conteúdo publicado por seus usuários, em um processo inédito na América Latina envolvendo a divulgação de notícias falsas e discursos de ódio na internet. A decisão da Corte atinge empresas como X, TikTok, Instagram e Facebook, que deverão remover imediatamente publicações que violem a lei, sem aguardar uma ordem judicial. Embora tenha analisado casos pontuais, a decisão criará jurisprudência que alcançará dezenas de milhões de usuários das redes sociais no país. Para o professor em Direito, Gleibe Prete, essa decisão não afetará a liberdade de expressão do brasileiro, uma vez que esse direito não ultrapasse a linha de ofensa e irresponsabilidade. Mas o nosso telespectador, o nosso internauta aqui, ele tem que entender o seguinte: a liberdade de expressão, ela não é absoluta, em hipótese nenhuma, até o momento em que você ataca uma outra pessoa, sendo ela pessoa física ou pessoa jurídica. Lembrando que esta alteração também deu-se de forma muito bem clara na decisão do STF, que os parlamentares não terão imunidade parlamentar nas redes. Eles têm no plenário, mas eles não terão também nas redes. Então é muito importante ressaltar que a internet, todos nós temos voz. Eu, você que está nos assistindo, todos nós. Mas o desafio é usá-la com responsabilidade. Com essa decisão do STF, as plataformas deverão agir sem a necessidade de intervenção judicial para remover conteúdo que promova ações antidemocráticas, terrorismo, discurso de ódio, pornografia infantil e outros crimes graves. No entanto, para crimes contra a honra, no qual o Código Penal define 3 tipos principais, que são calúnia, difamação e injúria, o STF manteve a necessidade de ordem judicial prévia para a remoção do conteúdo. Para o professor Gleibe, essa exceção na determinação do STF não teria sido assertiva. Infelizmente, deveria ser incluído também no ato extrajudicial, porque nós sabemos que muitas vezes a justiça ela não é rápida. Infelizmente, depende muito da outra parte se manifestar, até procurar um advogado, até entrar com a ação, até ter a decisão, já houve o estrago. Então, a meu ver, foi uma questão muito mais política para agradar a um determinado grupo dentro da seara política. Agora, as plataformas deverão começar um processo de moderação para que esse tipo de crime virtual não passe despercebido, gerando no usuário um senso ainda maior de responsabilidade. Então, é muito importante ressaltar que a internet, todos nós temos voz. Eu, você que está nos assistindo, todos nós. Mas o desafio é usá-la com responsabilidade. E veja a seguir, a fase de grupos do Mundial chegou ao fim e foram definidos todos os classificados para o mata-mata. E ainda, neste sábado tem um culto Jovens que Vencem, junto com os teens. O evento traz a esperança que só o Senhor pode dar. Nós voltamos já. Olá, estamos de volta com o Jornal das 18h30. Sejam todos bem-vindos. Agora são 18 horas e 47 minutos. O prazo para os inscritos no Enem 2025 termina hoje, às 23 horas e 59 minutos. E a inscrição é confirmada somente após a quitação do valor de R$ 85.
O prazo para quitar a taxa do Exame Nacional do Ensino Médio também vale para os boletos com data de vencimento anterior à prorrogação das inscrições, que era 11 de junho, e foi prorrogado para dar mais oportunidades aos candidatos não isentos. De acordo com o edital do Enem 2025, os estudantes que concluem o terceiro ano do ensino médio em escolas públicas no fim deste ano são isentos da taxa. A guia de recolhimento da União, de R$ 85, é gerada exclusivamente na página do participante. O valor pode ser quitado por meio de Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança. Os usuários também podem usar o aplicativo da instituição bancária para fazer o pagamento. O Enem é considerado a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada, do Programa Universidade para Todos e do Fundo de Financiamento Estudantil. A nota individual do Enem pode ainda ser aproveitada nos processos seletivos de instituições de ensino de Portugal. O INEP vai aplicar as provas do Enem nos dias 9 e 16 de novembro, em todas as 27 unidades da federação. O governo aprovou uma sanção que vai permitir que pessoas de baixa renda consigam adquirir a Carteira Nacional de Habilitação de graça. O programa CNH Social pretende usar a arrecadação de multas para custear os documentos. Pessoas de baixa renda terão direito à CNH de graça, pelo programa CNH Social, criado com a sanção de uma nova lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro. A norma foi publicada no Diário Oficial da União e vai permitir que o recurso seja arrecadado pelas multas de trânsito para custear as habilitações de candidatos inscritos no CadÚnico para pessoas que vivem com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. De acordo com a nova regra, o dinheiro arrecadado das multas poderá ser usado não apenas para sinalização, fiscalização e engenharia de trânsito, mas também para pagamento de taxas e despesas de formação de motoristas de baixa renda, incluindo exames, aulas práticas e teóricas e emissão de carteira. A proposta para a CNH gratuita foi apresentada pelo deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará. Segundo o parlamentar, os custos elevados da habilitação acabam impedindo que muitas pessoas ingressem em atividades como entregas ou transporte por aplicativo, que são alternativas de renda para milhares de brasileiros. A fase de grupos do Mundial chegou ao fim e foram definidos todos os classificados para o mata-mata. Além dos 4 brasileiros garantidos, vamos agora conferir os outros 12 classificados. As oitavas de final começam neste sábado, com um clássico brasileiro logo de cara. Palmeiras e Botafogo se enfrentam disputando a primeira vaga nas quartas de final. Já o Flamengo entra em campo no domingo para enfrentar o Bayern de Munique em Miami. E o último brasileiro a entrar em campo é o Fluminense na segunda-feira para medir forças com a Inter de Milão em Charlotte. Confira agora todos os confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. No sábado, 2 jogos. Às 13 horas, Palmeiras e Botafogo se enfrentam no estádio Lincoln Financial Field na Filadélfia. Mais tarde, às 17 horas, Benfica e Chelsea entram em campo no Bank of America Stadium em Charlotte. No domingo, às 13 horas, o reencontro de Messi com seu ex-time. PSG e Inter Miami se enfrentam no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta. Mais tarde, às 17 horas, o Flamengo encara o Bayern de Munique no Red Rock Stadium em Miami. Na segunda, às 16 horas, o Fluminense encara a Inter de Milão no estádio Bank of America em Charlotte. À noite, às 22 horas, o Manchester City encara o Al Hilal no Camping World Stadium em Orlando. E na terça-feira, os últimos a definirem as vagas nas quartas de final. Às 16 horas, o Real Madrid enfrenta a Juventus no Hard Rock Stadium em Miami. E o último jogo da fase será às 22 horas da noite, entre Borussia Dortmund e Monterrey no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta. Em caso de empate no tempo normal das partidas, haverá prorrogação. Caso os times sigam empatados após a prorrogação, a vaga será decidida nos pênaltis. E sexta-feira é dia de dica para o fim de semana aqui no Jornal das 18h30 e quem traz as informações é Amanda Silva.
Boa noite, Amanda. Seja bem-vinda. E qual vai ser a dica para este fim de semana? Boa noite, Ismael. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Amanhã tem programação especial na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. Às 4 horas da tarde, o culto dos jovens que vencem, junto com os teens, trazem a esperança que só o Senhor pode dar. O pastor Alan Costa e a líder do Ministério Jovens que Vencem, Tayane Arruda, mandaram um convite especial para nós. Vamos dar uma olhada. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o pastor Alan. Eu quero fazer um convite especial para você, para que neste sábado você possa comparecer na nossa sede de São Paulo às 4 horas da tarde, onde teremos uma collab entre os teens e os jovens, onde iremos buscar ao Senhor, onde iremos manifestar da glória de Deus e ver o Senhor agindo com curas, transformações, seja elas interiores ou não. Deus vai se fazer presente. E junto comigo aqui temos a Tayane, que também vai falar um pouquinho desse evento. É isso aí, gente. A gente te espera. Nós estamos aqui prontos para te receber em nome de Jesus, sábado às 4 horas da tarde, na Avenida São João 791. Nós estamos vivendo a unidade de Cristo e é uma alegria estarmos juntos servindo ao Senhor. Glória a Deus! Mais forte que é pro Senhor Jesus! E Amanda, você tem uma dica muito especial para quem gosta de gastronomia. Conta pra gente. Tenho sim, Ismael. O bairro do Ipiranga vai receber o maior festival gastronômico com foco nas comidas de ruas, com mais de 100 opções de pratos doces e salgados, e diversas culinárias, como a nordestina, japonesa e mexicana. O festival vai acontecer neste fim de semana, a partir das 11 da manhã e vai até as 9 da noite, na rua Lino Coutinho, em frente à subprefeitura do Ipiranga. Além da culinária, o festival também vai contar com muita cultura e lazer, com área especial para as crianças, aulas de forró e muito mais. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos, e você pode levar até o seu animal de estimação para aproveitar junto com você. Eu fico por aqui, Ismael. Boa noite, bom fim de semana para você e a todos. Obrigado, Amanda. Excelente dica. Um abraço ao coração e também um excelente final de semana para você, tá certo? Eu fico por aqui, o jornal, e obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você, também para toda a sua família. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.